Salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los aqui nas últimas dicas de processo penal para o exame da OAB. Você que presta outro tipo de concurso, não tenha dúvida de que o que eu vou falar aqui também serve para você. Aproveite e me siga nas redes sociais. Eu sou Madeira 10 em todas elas. Separei aqui 8 dicas, o filé do filé para vocês. Primeira dica, o incidente de insanidade mental. O incidente de insanidade mental é uma perícia para avaliar a rigidez mental do acusado. Pode ser feito tanto no inquérito quanto no processo. Eu destaco 3 coisas para vocês sobre o incidente de insanidade mental. Só pode ser feito se houver dúvidas concretas sobre a rigidez mental da pessoa. Se não houver dúvidas sobre a rigidez mental dela, não cabe. Esta é a primeira dica. Segunda dica, só cabe por ordem do juiz. O delegado não pode determinar a realização do incidente de insanidade mental. O delegado não pode determinar isso. Segunda dica. Terceira dica, está lá no 149, parágrafo 2º. O processo fica suspenso. Se o incidente for determinado no processo, o processo ficará suspenso. Primeira dica, incidente de insanidade mental. Segunda dica, juiz das garantias. Está na hora de cair juiz das garantias na primeira fase. Está na hora. Diz lá que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia e não com o recebimento. Atenção! A lei, o artigo 3º, diz exatamente o oposto disso que eu coloquei para você. Mas o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia e não com o recebimento. Alterou a opção do legislador. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Segunda dica. Terceira dica sobre ação penal. Faz tempo que não cai Lei Maria da Penha em sede de ação penal. Amigos, o crime de lesão corporal leve na Lei Maria da Penha é de ação penal pública incondicionada. Incondicionada. Para todos os demais crimes, não muda o tipo de ação penal, esteja na Lei Maria da Penha ou não. Então, guarde isso. Para todos os demais crimes, não muda a ação penal, esteja ou não na Lei Maria da Penha. Quarta dica, vamos falar sobre provas no processo penal. Amigos, o interrogatório é o último ato da audiência. O interrogatório, ele é feito depois que todo mundo já falou. Aí o réu senta e, tendo ouvido tudo que falaram contra ele, aí ele vai falar. O interrogatório é um meio de defesa. Mesmo nos casos envolvendo lei de drogas, o interrogatório é o último ato. Mesmo nos casos envolvendo lei de drogas. Está bem? Está claro? Outra coisa importante. O chamado interrogatório seletivo, ou silêncio seletivo. O réu vira e diz assim: só vou responder perguntas do meu advogado. Pode. O STJ e o STF têm julgados que validam o interrogatório seletivo. Pode haver isso, tá bem? Quinta dica, prisões. Amigos, prisão preventiva não pode em crime culposo, somente em crime doloso.
caso do carro do cara do Porsche aqui. Foi decretada a prisão preventiva porque ele foi denunciado por crime doloso. Por crime doloso. Por isso que cabe prisão preventiva. Se ele tivesse sido denunciado pelo homicídio do Código de Trânsito, não poderia, porque lá o homicídio é culposo. Sexta dica. Amigos, procedimentos e recursos. Rejeição da denúncia, cabe recurso em sentido estrito, salvo no GCRIM. No GCRIM caberá apelação. Rejeição da denúncia, reze. No GCRIM caberá apelação. Sétima, efeito extensivo dos recursos. Pessoal, o artigo 580 estabelece o seguinte: se a decisão proferida em favor de um dos corréus for favorável a ele e não se fundar em questões de caráter exclusivamente pessoal, haverá extensão para aquele que não recorreu. Isso é o que está na lei, mas vamos aprender a aplicar isso? 2 pessoas foram condenadas por estelionato. Uma apela e a outra não. No julgamento da apelação, o desembargador olha e fala: não. A questão aqui é a seguinte. Esse fato é atípico. Amigos, se ele é atípico para um, ele é atípico para o outro. Ele é atípico para os dois. Então, haverá extensão do recurso, da decisão absolutória, para aquele que não recorreu. Esta extensão pode ser feita de ofício ou a requerimento. De ofício ou a requerimento. Está bem? E mais uma coisa, pessoal, esse efeito extensivo também se aplica ao HC, à revisão criminal e ao mandado de segurança. Recursos, efeito extensivo. Revisão criminal. Nossa 8ª e última dica. Amigos, o MP não pode propor nem mesmo em favor do réu. Só cabe contra a sentença condenatória. Não cabe contra a sentença absolutória, salvo uma única exceção. Existe uma única exceção: a sentença absolutória imprópria, que é aquela que impõe medida de segurança. É a única hipótese em que se admite revisão criminal de sentença absolutória. É a sentença absolutória imprópria. Pessoal, espero que tenham gostado. Boa prova. Curtam e compartilhe. O conhecimento é para ser compartilhado. Não grave, não guarde para você. Compartilhe. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Sejam felizes. Valeu!